Olá, meu povo, e vamos nós para mais uma aula aqui. Hoje, nossa aula vai ser sem eu aparecer para vocês, porque eu estou gravando à noite e a iluminação aqui não está muito boa, então preferi não deixar a câmera, tá certo? Mas vamos aqui recapitular o que a gente viu na nossa aula anterior. Na nossa aula ao vivo, a gente corrigiu a lista sobre particiclo trigonométrico, e agora vamos continuar falando dos logaritmos. A gente viu o que seria um logaritmo, ok? E os seus elementos, o logaritmando, a base desse logaritmo e o próprio logaritmo, que a gente chama de logaritmo, que seria esse resultado, ok? E eu digo que um logaritmo de b numa certa base a igual a x, se somente x, se e somente se acontecer o quê? Essa base elevada ao logaritmo for igual ao logaritmando. Como a gente acabou de ver aqui, temos vários exemplos. Uma coisa que eu chamei a atenção de vocês lá na nossa última aula sobre logaritmos, e chamo aqui novamente, gente, isso é importantíssimo. Tem que lembrar. É as condições de existência do logaritmo, certo? Primeira delas, o logaritmando e o logaritmo tem que ser maior do que zero, ok? E além do o logaritmando e a base tem que ser maior do que zero. Além da base ter que ser maior do que zero, pessoal, ela tem que ser diferente de 1. Ela pode ser um número entre 0 e 1? Pode. Mas ela não pode ser nem 0, nem 1. Porque aqui percebam que está o maior do que zero. O maior, ele é exclusivo. Se fosse maior ou igual, o zero estava incluso. Se for somente o maior, o zero é excluído. Lembra lá quando a gente falou dos conjuntos numéricos e dos intervalos reais, maior, menor são exclusivos, maior igual, menor igual são inclusivos, o número entra. E diferente, já está dito, tem que ser diferente de 1. Então ele pode ser 0, alguma coisa, não pode ser 0 nenhum, mas pode ter até de 0,0001 até 0,999, nunca 0, nunca 1. E assim em diante, ok? Novamente, essas condições de existência elas são importantíssimas e vão ajudar a gente no que a gente vê aí no nosso objetivo da aula de hoje. Aqui, por enquanto, é só uma pequena revisão da nossa aula passada para refrescar a mente de vocês. Nós vimos aqui algumas consequências imediatas, então, gente, vocês já devem estar acostumados que quando a gente define alguma coisa em matemática, diz isso, acontece desse jeito ou funciona desse jeito, a gente pode deduzir algumas condições que não estão ditas, mas elas aparecem como consequência do que a gente definiu. E aqui são elas, ó, essas 4 condições. É interessante, eu não indico para vocês que fiquem se preocupando em gravá-las, mas a cargo de curiosidade, vocês deem uma olhada nelas, porque às vezes a gente está resolvendo questões, está ali um pouco pegado, com um pouco de pressa, lembrar de uma consequência imediata dessa vai ajudar bastante a gente, principalmente, pessoal, a quarta e a terceira e a quarta, ok? A primeira e a segunda, elas já são um pouco mais tranquilas, até pela própria definição, que a gente sabe que como que aconteceu é uma coisa mais recorrente no nosso dia a dia. Já a terceira e a quarta não é algo tão recorrente, então dê uma atenção mais especial para elas, tá certo? Após isso, nós vimos algumas propriedades do logaritmo, ok? Nós vimos a propriedade do produto, a propriedade do quociente, ou da divisão de logaritmo, e a propriedade do expoente, tanto quanto o expoente está no logaritmando, desculpe, tanto quando o expoente está na base. Mas vamos lembrá-las cada uma, pouco a pouco. Por exemplo, o log do produto é a soma dos logs. Exemplo, aqui nessa primeira alternativa aqui, ó. Log de 2 mais log de 5. Pessoal, coisa importante, quando a base não aparece, quando a gente omite a base, quer dizer que a base é 10. Então, é log de 2 na base 10, mais log de 5 na base 10. Gente, então a gente teria que achar o quê? Um número com o que seria o expoente do 2, que resultaria no 10. Perfeito? A gente sabe, vamos só construir alguns raciocínios aqui, ó. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. 2 elevado a 3 vai dar 8.
2 elevado a 4 vai dar 16. Observe. Então, não tem um número inteiro que sirva, ou seja, eu não tenho esse valor de x aqui não é inteiro. Por quê? 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 já é 16. 10 está aqui nesse meio, entre 8 e 16, tá certo? Então, esse número seria 3, alguma coisa, certo? Então, não é um número inteiro. Então, como é que a gente vai resolver essa conta? Da mesma forma com 5. 5 elevado a 1, 5. 5 elevado a 2 vai ser igual a 25. O 10 está aqui no meio, tá certo? Porque 5... Desculpe, é o contrário. 10 elevado... Olha, eu já fazendo confusão. Desculpa, gente. É 10 elevado a um determinado valor x que seja igual a 5, porque 10 está na base. Então, gente, a gente sabe que 10 elevado a 0 é 1. E a gente sabe que 10 elevado a 1 é 10. 5 está nesse meio termo aqui, ó. Então, esse número x aqui, ó, vai ser 0, algum valor. Então, percebam que seria difícil a gente determinar a soma desses dois logaritmos, ok? Só que aí o que a gente faz? Lembra de propriedade de logaritmos. A soma dos logs, certo? Eu posso escrever como log na mesma base, ok? De 2 vezes 5. Isso só vai acontecer, pessoal, se ambos estiverem na mesma base, tá? Se aqui for uma base diferente, por exemplo, aqui tivesse no lugar de base 10, aqui tivesse uma base, sei lá, 4, aí eu não posso fazer, só quando a base é a mesma, tá certo? E quando a base está omitida, então quer dizer que essa base é 10. Então, deixa eu colocar aqui de volta. Então, log de 2 vezes 5, continua a base 10. A partir de agora, a base 10 eu não coloco mais, tá, gente? Se eu não colocar a base, você pegar numa questão ou no livro, onde quer que seja, log de um número, e não tiver a base, já assuma que é 10. Então, isso aqui, gente, ó, vai ficar log 2 vezes 5, 10. Log de 10 na base 10. Gente, isso quer dizer que eu tenho que achar um número, elevar 10 a um valor, que seja igual a 10. Quem é esse valor? 1. Perfeito? Então, log de 10 na base 10 é igual a 1. Ok? Então, saí de uma coisa que eu desconhecia, cheguei numa solução muito mais tranquila de fazer, só utilizando propriedade. Nesse outro caso aqui também, ó, log de 5 na base 15, eu tenho que achar um número que vai ser o expoente do 15. 15 elevado a esse número para dar 5. Eu tenho que achar um número aqui, ó, que 15 elevado a esse número vai dar 45. Só que percebam, 45 é um múltiplo de 15. Porém, 15 elevado a quem vai dar 45? Percebam que 15 elevado a 1 vai dar 15. E 15 elevado a 2 é 15 vezes 15, vai dar 225. 45 está nesse meio termo, então vai ser 1, alguma coisa. Então, vai dar um trabalhão para a gente achar. Mas aqui uso propriedade de logaritmo. Vou pegar o logaritmo com a mesma base, certo? Log com a mesma base. E o produto dos logaritmandos, ó. 5 vezes 45. Gente, 5 vezes 45 vai dar 225. Então, vai ficar log de 225 na base 15. Gente, log de 225 na base 15 vai ser igual a 2. Por quê? 15 elevado a 2 é igual a 225. Fechado? Vamos para a próxima propriedade. Já no quociente, meu povo, por exemplo, quando o log do quociente é igual à diferença dos logs. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, já não vou mais para o exemplo escrito, porque acho que vocês já conseguiram captar melhor a ideia, relembrar a ideia. Log de 20 na base 5 menos log do 4 na base 5, certo? Isso aqui, gente, eu não consigo resolver de forma fácil. Eu tenho que achar um número, certo? Que 5 elevado a esse número vai dar 20. Percebam que não é um valor inteiro, porque 5 elevado a 1 é 5, 5 elevado a 2 já é 25. Então, é um número entre 1 e 2. A mesma coisa com o 4. 5 elevado a um número tem que dar 4.
Percebam que 5 elevado a 0 vai dar 1, e 5 elevado a 1 vai dar 5. Então, é um número entre 0 e 1. Só que aqui eu posso reescrever a diferença desses logs como o quociente, ó, log do quociente. Log de 20 sobre 4 na base 5. 20 dividido por 4 é 5. Então, fica log de 5 na sua própria base, que dá 1. Ok? Já o log do logaritmo da potência, gente, que eu chamo logaritmo do expoente também, porque nós vamos ter dois casos. O primeiro caso é o caso em que o expoente está no logaritmando. O que eu faço? Eu pego esse valor do logaritmando, o expoente, e jogo para fora do logaritmo, multiplicando ele. Quer ver? Aqui, ó, log de 32 na base 3. Isso aqui, gente, o que eu posso fazer? Eu posso... perceba que o 3 está na sua forma que eu não consigo fatorar mais. 3 já é primo, mas 32 eu consigo fatorar. Então, ó, fatorando 32. Vocês vão ver que a gente, depois de fatorar o 32, gente, isso aqui é 2 elevado à quinta potência. É só fatorar aí, pega uma folhinha e fatora aí do lado, vai dividindo, e você vai chegar a 2 à quinta. Então, isso a gente pode reescrever como log de 2 à quinta na base 3. Perfeito? O que vai acontecer? Esse expoente, eu pego, expulso ele daqui, ó, e jogo ele para frente do logaritmo todo, certo? Do log inteiro, multiplicando. Ok? Então, vai ficar 5 vezes o log de 2 na base 3. Certo? Quando o expoente está na base, pessoal, já vamos fazer aqui agora. Olha essa situação aqui, ó. O que a gente faz? Percebam que a gente pode fazer o que aqui, ó? A gente pode escrever o 16, fatorar, e também podemos fatorar o 81. 16, gente, fatorado em fatores de 2, vai ser 2 à quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E 81, em fatores de 3, eu posso fatorar fatores de 2? Não, porque 81 é ímpar. Então, posso fatorar em fatores de 3. 3 vezes 3, 9, desculpe. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, é 3 à quarta. Perfeito? Então, vou reescrever aqui. Vai ficar o log de 81 a 3 à quarta. Então, 3 à quarta. 16 é 2 à quarta. 2 à quarta. Percebam o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer passo a passo, para não confundir vocês. Certo? Ó, vai ficar log. O que vai acontecer? O primeiro, esse 4 aqui, ó, do expoente, vou até mudar de cor. Esse 4 do expoente, eu jogo ele multiplicando aqui fora. Então, vai ficar 4 log de 2, ó, o 4 já foi embora, de 2 na base 3 à quarta. Beleza? Agora, o que eu vou fazer com esse outro expoente aqui, gente? Ó? Esse outro expoente, eu vou jogar ele invertido para cá. Ó. Eu vou jogar o inverso dele. O inverso do 4 é 1 sobre 4. Então, vai ficar como? Log. Eita, eu coloquei 2 logs aqui. Desculpa, pessoal. Aí vai ficar um log só. Deixa eu apagar esse aqui. Pronto, vai ficar. Ó, o 4 já estava aqui, continua. Vezes 2 na base 3. Esse 4 aqui do expoente da nossa base, ele foi para cá 1/4, ó, o inverso do 4, certo? Então, passou como 4, vai ficar como aqui, ó, 1/4 vezes 4, gente, ó, esse 4 com esse 4 simplifica, sobra 1. Então, vai ficar 1 vezes log de 2 na base 3. Pessoal, quanto é o log de 2 na base 3? A gente não precisa ficar decorando, então, deixa assim como está. Aí a gente teria que recorrer à tabela, uma tabelinha lá de logaritmos, mas o nosso objetivo não é esse, e sim aplicar as propriedades. Então, relembrando, quando o expoente está no logaritmando, eu jogo ele para fora do logaritmo do log todo, multiplicando. Quando o expoente está na base do logaritmo, eu jogo o inverso dele para fora do log inteiro, multiplicando. Perfeito? Agora, podemos continuar com o nosso objetivo de hoje. Agora, pessoal, no módulo 23, página 68, nós vamos aprender uma nova
não vou nem dizer propriedade do logaritmo, uma nova forma de trabalhar com logaritmo, que é a mudança de base. E ela vai ser importante para a gente em alguns casos. Vamos ver como é que a gente faz. Então, como é que a gente faz essa mudança? Ela pode ser alterada a qualquer momento durante a resolução de um problema. Então, qualquer hora que você quiser, você pode realizar essa mudança de base. Só que você tem que fazer da maneira correta. Essa mudança, ela pode ser conveniente em diversos casos, como a gente já falou. E aí, o que a gente faz? A gente vai considerar o log de b na base A. Para a gente fazer a mudança de base, pessoal, a gente vai calcular o quê? O log de b numa outra base, dividido pelo log de A nessa mesma base, certo? A e C, gente, tem que ser diferentes de 1. Lembrando sempre, A e C tem que ser diferentes de 1, maiores do que 0 e diferentes de 1. Lembrem-se da condição de existência do logaritmo. A base tem que ser, o logaritmando tem que ser maior do que 0 e a base maior do que 0 e diferente de 1, ok? Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui? Num exemplo prático? Fica mais ou menos dessa forma, gente. Log de 27 na base 9. Eu vou realizar uma mudança de base. E aí, pessoal, aqui que a gente tem que ter a noção do que a gente está fazendo. A nossa ideia aqui é resolver esse logaritmo, certo? Gente, 27 e 9, eles têm divisor em comum, certo? Quem seria esse divisor em comum? Aí você pensa nesse divisor em comum entre eles. É o 3. Não tem, 27 é divisível por 9? Sim. Mas eu posso resolver de uma outra maneira. Eu posso pensar em de outra maneira. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, transformar para a base 9, o que vai acontecer? Vai ficar desse jeito aqui. Ó. Log na base 9, ó, log de 27 na base 9, dividido por log de 9 na base 9. Log de 9 na base 9, gente, isso aqui é igual a 1. Então, vai ficar, ó, log de 27 na base 9 do mesmo jeito. Então, eu não fiz nada se eu fizer a mudança de base para a base 9, porque já está na base 9. Então, eu penso outro múltiplo, que seria o 3. Por quê? Eu penso no múltiplo, gente, porque percebam que 9 é 3 ao quadrado e 27 é 3 ao cubo. Então, eu consigo eliminar os logaritmos, certo? Eliminar o log e só sobra número. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou mudar para a base 3 agora, ó, igual. O logaritmando fica em cima, ó. Então, vai ficar log de 27 na base 3. E a base fica embaixo, ó, sobre o log de 9 na base 3. E aí, como é que fica? Gente, log de 27 na base 3 é 3. Por quê? 3 ao cubo é igual a 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, em cima vai ficar 3, embaixo vai ficar 2 só. Log de 9 na base 3 é 2, porque 3 ao quadrado, 3 elevado a 2 é 9. Então, dá 3 sobre 2. Pronto. Saí de um log, ó, 9 na base de 27 na base 9, transformei isso num número. Isso aqui, pessoal, pode ser primordial quando você tiver, por exemplo, resolvendo um problema de medida, certo? Aí ele te apresenta lá. Posso colocar uma situação em que ele pede para você calcular a área de um quadrado, certo? Cujo lado tem medida log de 27 na base 9. Aí você, poxa, isso aqui pode aparecer no Enem, gente, uma coisa dessa, não? Ou em algum outro lugar. Eu posso colocar numa prova também. Aí você, poxa, como é que eu vou fazer isso? Propriedade logaritmo. Que aí você substitui, você verifica que isso aqui é igual a 3 sobre 2. E aí é fácil, ó. Porque você multiplicação de logs, a gente não viu, tá? Por exemplo, log de 27, ó, ficaria log de 27 na base 9, vezes ele mesmo, que daria ele ao quadrado. Isso aqui a gente não viu, gente. Então, não faz sentido a gente calcular, tentar resolver algo que a gente não viu. Então, você substituindo aqui por 3 sobre 2, ó, 3 sobre 2, 3 sobre 2. A área desse quadrado seria 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que é igual a
9 sobre 4. Ok? 9 sobre 4. Ou 3 sobre 2 ao quadrado, tudo faz. E aí, gente, já resolve a situação de vocês. Ok? Então, é importante, nessa questão da mudança de base, é importante a gente verificar qual seria essa base que poderia me ajudar. Se algumas questões, por exemplo, vai ter situação em que a questão, ó, pede, faça a mudança dos logs, dos seguintes logs para a base tal. Então, você vai fazer de acordo com o que a questão está pedindo. Mas, se não estiver pedindo, não estiver dando a base, você que vai pensar nessa base. E aí você pode analisar se aqueles dois números têm um múltiplo em comum. Se ele tiver múltiplo em comum, você, poxa, será que esse múltiplo em comum ajudaria? Será que não ajudaria? Certo? Então, a gente tem que ter aquele feeling. Beleza? E aqui, pessoal, vou dar para vocês uma ideia, certo? Do que seria a função logarítmica. Só a ideia, a gente não vai se aprofundar muito aqui, não, que a ideia é mais saber como é que é o gráfico, certo? A gente verificar, lembra que eu falei para vocês que o logaritmo era o inverso da exponencial? Então, o gráfico da função, vocês vão ver isso através do gráfico. Então, ó, uma função logarítmica é definida dos reais positivos, ok? Nos reais, em ter a lei de formação, a f de x igual log de x na base a. Ok? Lembrando, ó aqui a condição de existência do logaritmo. O logaritmo, desculpe, a base do logaritmo, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, preste atenção nisso, que a gente vai falar de equação logarítmica daqui a pouco, vocês vão ver a importância. E aí, como é que a gente determina o gráfico? Gente, determinar gráfico, a gente faz normalmente do mesmo jeito, certo? A gente pega a nossa função, que no caso aqui ele definiu por log de x na base 2. A gente vai atribuir valores para x e encontrar valores para f de x. Ou seja, substituir x aqui e aplicar e resolver a nossa equação, certo? E aí nós vamos chegar nesse logaritmo, nesse gráfico aqui. Percebam, pessoal, que o gráfico de uma função logarítmica, se a gente rebater ele para cima, ou seja, se a gente pegar ele no espelho, certo? A gente vai verificar que ele é o oposto do gráfico de uma função exponencial. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, pessoal. O f de x igual a log de x na base 2. Está aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar um espelho, uma reta espelho aqui, e vou calcular f de x igual a 2 elevado a x, ou seja, o inverso. Ó, como vai ficar o gráfico da f de log de x na base 2 e log de 2 elevado a x, em torno desse nosso, desculpe a zoada de moto, em torno desse nosso eixo. Então, gente, percebam que uma é a reflexão da outra, ou seja, é como se você pegar, se você tivesse desenhado num papel, você dobrar o papel em cima dessa linha, elas vão coincidir, ou seja, vão ficar uma em cima da outra. Então, a função logarítmica e a função exponencial são um inverso da outra. Da mesma forma, os seus gráficos o são, certo? O gráfico de uma é o inverso do gráfico da outra. Perfeito? Então, vamos seguir. E aqui, pessoal, nós temos uma observação em relação a crescimento e decrescimento, que a gente normalmente vê em todas as funções que a gente estuda, certo? À medida que o valor de x aumenta, o valor de y também vai aumentando. Ó. Dizemos que a função log de x na base 2 é crescente. Ou seja, uma função logarítmica vai ser crescente sempre que a base for um número maior que 1. Ou seja, sempre que a for maior do que 1. Se esse número estiver entre 0 e 1, certo? Ela vai ser decrescente. Aí, pessoal, vamos responder essa questão aqui, ó. Questão bem interessante, ó. Se log de a na base 3 vale x, quanto vale log de a quadrado na base 9? X sobre 2, x, 2x, certo? Pessoal,
Assim, antes de calcular, intuitivamente falando, ou seja, quando eu falo intuitivamente falando, é de acordo com a nossa intuição, porque a gente tende a pensar logo de cara. Se aqui, ó, por exemplo, a quadrado é a vezes a, certo? E 9 é 3 ao quadrado, a gente poderia pensar que isso aqui seria o dobro, não sei, ou x ao quadrado, por exemplo, certo? Mas como aqui não tem essa opção, a gente poderia pensar, alguns poderiam pensar que é 2x ou 4x, algo relacionado a isso. Só que às vezes a nossa intuição é falha, tá certo? Então, por isso que a gente tem que recorrer àquilo que a gente aprendeu. O que foi que a gente aprendeu? Percebam que aqui eu já tenho um expoente no logaritmando. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou reescrever aqui, ó. Eu tenho log de 9, desculpe, log de a quadrado na base 9. Esse expoente eu já vou jogar para cá, ó. Vou trazer ele para cá e vou apagar. 2 vezes log de a, na base 9. Perfeito? E aí eu posso reescrever, pessoal, esse 9 como 3 ao quadrado. Então, eu vou escrever, ó, vai ficar 2 log de a na base 3 ao quadrado. Agora eu tenho logo um expoente na minha base. O que eu faço com esse expoente? Eu jogo ele, multiplicando esse jogo que eu falo, gente, é um jeito não tão, como eu posso dizer para vocês, não tão didático, não tão formal de dizer, mas para a gente entender, certo? É mais tranquilo. Acho que falar de jogar para fora, acho que para vocês ficar melhor o entendimento, tá certo? Então eu jogo ele aqui para fora multiplicando, só que eu não jogo 2, eu jogo o inverso de 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, é o que eu vou fazer? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2 vezes 2 log, ó, log de A na base 3. Gente, 2 vezes meio é meio mais meio, não é? Meio mais meio vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar 1 log de A na base 3. 1 vezes log de A na base 3 é o próprio log de A na base 3. Então, eu omito ele. Pronto. Então, ó, log de A quadrado na base 9 é a mesma coisa que log de A na base 3. Então, gente, ele disse que log de A na base 3 é igual a x. Então, a gente verificou que log de A quadrado na base 9 também é log de A na base 3. Então, isso aqui é x também. Então, ó, alternativa B. Então, pessoal, percebam que quando eu elevo, ó, eu pego a minha base, o meu logaritmando, e a minha base elevo ao mesmo expoente, certo? O resultado disso vai ser o próprio log, certo? Experimenta aqui, ó. Dá uma treinadinha em casa, dá uma pensadinha aí. Se eu elevar aqui, ó, eleva aqui a quarta e o 3 a quarta, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Por quê? Vai ficar aí, ó, log, bora fazer que acho que fica melhor, de A à quarta, 3 à quarta. Gente, 3 à quarta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, ficaria log de A à quarta na base 81. Ok? E aí, o que vai acontecer? Ó? Esse 4 eu jogo para fora multiplicando, eu fatoro 81, certo? Então, vai ficar 81, vai ser 3 à quarta, ó, 81, 3 à quarta. E aí, fechou. Vai ficar 3 à quarta. Esse 4 eu jogo invertido, certo? 1 sobre 4. Então, vai ficar 1 sobre 4 vezes 4, 1. Ou seja, vai ficar o próprio log de A na base 3. Tá certo? Dica do mestre. Para finalizar nossa aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre as equações e as inequações logarítmicas. Mas tenham em mente, antes da gente ver, que não vai ser algo que eu vou cobrar na prova de vocês, tá? Então, a gente vai conhecer como é que funciona, mas não vai ser algo que vai estar na nossa prova. Fiquem tranquilos. Então, aqui, ó, a equação logarítmica, gente, é toda e qualquer equação que é presente a incógnita na base ou no logaritmando
de um logaritmo pelo menos uma vez. Por exemplo, log de x mais 1 na base 9 igual a 8. Log de x mais 3 na base 5 igual a log de 5x. E assim sucessivamente. E aí, pessoal, para a gente encontrar a resolução de uma equação logarítmica, que não pode ser reduzida a uma igualdade de potência de mesma base, por exemplo, aqui, ó, a gente não pode reduzir isso aqui à igualdade de potência de mesma base, certo? Porque aqui ficaria 5 elevado a algum valor igual a 5x, 5 elevado a outro valor igual a x mais 3. Não tem como a gente reduzir. Então, o que a gente faz? A gente reduz essas equações a alguns desses três tipos aqui, ó. Primeiro, quando há igualdade entre logaritmos de mesma base. O que a gente faz? Lembrando que, pela condição de existência do logaritmo, a sua base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, por exemplo, log de 8 menos x na base 5 igual ao log de 2x menos 6 na base 5. Primeiro caso, logaritmo de mesma base. Então, ó, bases iguais. Primeiro, impor as condições de existência. Ó, 8 menos x tem que ser maior do que zero, certo? Logo, menos x eu passo o 8 para o outro lado, vai ficar negativo, menos x maior do que 8. Eu multiplico ambos os lados por menos 1, vai ficar x menor do que 8. Lembrando que na desigualdade, certo? Quando isso aqui não está igual, aqui eu tenho uma desigualdade, quando eu multiplico por alguém aqui, como eu multipliquei por menos 1, lembra que aqui era menos x maior do que menos 8. Quando eu multipliquei, o sinal da desigualdade mudou. X menor do que 8. 2x menos 6 maior do que zero. E aí eu resolvo, x tem que ser maior do que 3. Observe, gente, então temos duas condições aqui. Ó. 8, x tem que ser menor do que 8 e x tem que ser maior do que 3. Então, o que a gente faz agora? Iguala os logaritmos, certo? A gente vai obter o quê? Que 8 menos x tem que ser igual a 2x menos 6. E aí, resolvendo essa nossa equaçãozinha aqui, ó, do primeiro grau, nós vamos ter o quê? Ó? Menos 3x igual a menos 14, logo, x vai ser igual a 14 sobre 3. Pessoal, nós temos que esse x tem que ser maior do que 3 e menor do que 8. Calculando aqui 14 dividido por 3, isso aqui dá 4,6. Essa barrinha está aqui para indicar que é uma dízima, 4,66666. 4,6, gente, é maior do que 3, já atende a primeira, e é menor do que 8, atende a segunda. Então, 4,6 é uma solução dessa nossa equação, ou seja, 14 sobre 3 é uma solução. Se aqui, por exemplo, desse 2, um exemplo, 2. 2 não é maior do que 3, é menor do que 8, mas não é maior do que 3. Então, essa nossa equação aqui não teria solução. Se desse um valor 9, de alguma forma aqui desse 9. 9 é maior do que 3? Sim, mas é maior, mas não é menor do que 8. Então, ela não teria solução. Segundo caso, quando existe igualdade entre o logaritmo e um número real. Ó, log de f de x na base A. Exemplo aqui, ó. Log de 19 menos 3x na base 5 igual a 2. Primeira coisa, condição de existência. 19 menos 3x tem que ser maior do que zero. E aí eu encontro que x tem que ser menor do que 6 sobre 3, 6,3. Ó. Fazendo as continhas aqui, eu chego que x tem que ser menor do que 19 sobre 3. 19 dividido por 3 vai dar 6,3 aproximadamente. Então, ó, utilizando a definição de logaritmo, 5 ao quadrado, 5 elevado a 2, tem que ser igual a 19 menos 3x. Tá? Então, eu vou resolvendo essa minha equação do primeiro grau e chego à conclusão que x tem que ser igual a menos 2. Perfeito? Como x é menor do que x é igual a menos 2, e a minha condição de existência obrigatoriamente me disse que esse valor tinha que ser menor do que 6,3, existe solução. Porque menos 2 é menor do que 6,3, então está tranquilo. Se x desse aqui, por exemplo, 6,5, 6,4, 7, 8, qualquer valor maior do que a condição de existência, aí essa nossa equação não teria solução, ou seja, a solução seria o conjunto vazio. Terceiro caso, a gente tem que usar usa uma incógnita auxiliar. Por exemplo, log de 9 na base x mais log de x na base 3
tem que ser igual a 3. Percebam, pelas condições de existência, x tem que ser maior do que 0 e x tem que ser diferente de 1, porque ó, x aqui está na base. Primeira coisa, a gente faz a mudança de base dos logaritmos, ou seja, deixando eles com a mesma base. Vou mudar ambos os logaritmos aqui para a base 3. Ó, ficaria ó, log de 9 na base 3 e log de x na base 3, certo? Mais log de x na base 3. Perceba que log 9 na base 3 vai dar 2, dividido por log de x na base 3, mais, ou seja, tem que dar 3. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar a incógnita auxiliar y, tal que y vai ser igual a log de x na base 3. E vamos substituir na equação anterior. Onde tiver log de x na base 3, eu substituo por y. Então, vai ficar 2 sobre y, mais y tem que ser igual a 3. E aqui, ó, disso, eu tenho uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação pelo método da soma e produto, ó, a soma das raízes tem que ser igual a 3, o produto tem que ser igual a 2. Lembre-se que a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes de uma equação do segundo grau é c sobre a. Então, y1 tem que ser igual a 1, y2 tem que ser igual a 2. Perfeito? Mas como y é igual a log de x na base 3, então o que acontece? Ó? y1 tem que ser igual a log de x1 na base 3. Ó. Ou seja, isso aqui, ó, log de x1 na base 3 tem que ser igual a 1, resolvendo x1 a 3. y2 diz o quê? Tem que ser igual a log de x2 na base 2, que tem que dar 2. Então, x2 é 9. Na nossa condição de existência, ó, x tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Percebam que 3 é maior do que 0 e diferente de 1. 9 é maior do que 3 e diferente de 0. Ou diferente de 1, desculpe. Então, ambos são soluções. Se não fossem, por exemplo, menores do que 0 ou iguais a 1, não seriam soluções. Ok? No caso das inequações logarítmicas, a gente viu as equações, certo? E temos as inequações. O procedimento é bem parecido, tá certo? Então, eu vou omitir para vocês, porque vocês vão ver ó, que o procedimento é o mesmo. A gente observa a condição de existência para a base, ok? E aplica o mesmo procedimento para quando a gente tem uma igualdade, uma equação logarítmica, beleza? Então, diante disso, pessoal, nós finalizamos a aula por aqui hoje. Junto com essa aula, eu vou mandar a lista de revisão para vocês, certo? Porque aqui nós já finalizamos o nosso conteúdo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou enviar essa lista. Nossa aula gravada de amanhã vai ser uma revisão de tudo aquilo que a gente viu, de círculo trigonométrico, todos aqueles resumos que eu passei para vocês, eu vou ressaltar na aula de amanhã. Perfeito? E aí, na aula de quinta, a gente resolve uma parte dessa nossa lista, certo? Que é a nossa aula ao vivo, mas como é uma aula só, não vai dar tempo. Então, resolver tudo. Na próxima semana, eu vou mandar a resolução de todas as questões da nossa lista. Perfeito? Então, pessoal, por aqui me despeço de vocês e se cuidem e até mais. Tchau, tchau.